Salmo 28, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Mais uma vez, Davi se vê numa situação difícil e clama ao Senhor por socorro. Não sabemos o que causou o problema, mas envolve os inimigos e os que praticam a iniquidade, bem como pessoas dissimuladas que fingem ser amigas de Davi, mas que procuram arruiná-lo. O período que culminou com a rebelião de Absalão encaixa-se nessa descrição. Mas será que Davi pediria ao Senhor pela destruição de seu próprio filho, quando, na verdade, seu desejo era que Absalão fosse poupado? Versículos 4, 5, 2 Samuel 18, 5. Não importa qual foi o contexto em que Davi escreveu este salmo, pois suas palavras nos ensinam algumas lições importantes sobre a oração e a paciência. Primeiro, o problema das orações não respondidas. Salmo 28, do 1 ao 5. Davi orou fervorosamente sobre essa situação perigosa, mas o Senhor não lhe respondeu. Salmo 13, 1. Salmo 35, 22. Salmo 39, 12. Salmo 40, 17. Salmo 69, 3. Salmo 83, 1. Salmo 109, 1. Salmo 119, 82. Diz-se que as demoras de Deus não são recusas. E Deus está aprendendo essa lição importante. No versículo 1, ele clama ao Senhor e, no versículo 2, clama por socorro com vozes súplices, demonstrando assim seu desespero. Mas o Senhor não responde. A rocha imutável mudou. A rocha imutável mudou. Salmo 19, 14, Salmo 31, 2, 3, Salmo 62, 2. O Senhor está calado, porque não pode mais ouvir nem falar? Davi levanta as mãos em adoração ao orar, voltado para o santuário de Deus. Salmo 63, 4, Salmo 141, 2, Êxodo 17, 19, 1 Reis 8, 44, Lamentações 2, 19, Lamentações 3, 41, 1 Timóteo 2, 8. Mas parece que o Senhor não vê. Porém, Jeová é o Deus vivo, que vê seu povo, ouve seus clamores e lhes fala em sua palavra. Salmo 115, do 1 ao 8. Davi se sente como um homem morto, cujo corpo está no túmulo e cuja alma está no Sheol, o reino dos mortos. Salmo 22, 20, Salmo 39, Salmo 88, 4, Salmo 143, 7. Também se sente como um criminoso sendo levado com os perversos para execução. Veja versículos 3 ao 5. Seus adversários são hipócritas, mas ele está falando a verdade. Não tem consideração alguma pelas palavras e obras do Senhor, mas Davi é um servo de Deus que o adora fielmente. De acordo com a aliança entre Deus e Israel, os inimigos idólatras de Davi deveriam ser julgados e condenados. Mas o Senhor não toma providência alguma. Como Deus pode tratar seu rei ungido feito um criminoso? Porém, devemos lembrar que o pai permitiu que seu filho fosse tratado injustamente, como um criminoso qualquer. Isaías 53, 7, 8, 12, Lucas 22, 37. A oração de Davi não é uma expressão de vingança pessoal, mas um clamor para que Deus cumpra sua aliança e traga justiça e paz à terra. Seu pedido é para que ceifassem o que haviam semeado, segundo a alegria do louvor irrestrito. Salmos 28, 6, 7. De repente a cena se transforma e Davi está cantando em vez de chorar. O motivo dessa mudança radical é apresentado no versículo 7. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. A fé em Jeová fez toda a diferença. As mãos dos inimigos estavam ocupadas com o mal. Versículos 4. Mas
Quando Davi creu em Deus e ergueu as mãos em oração, versículo 2, então as mãos do Senhor se puseram a trabalhar para suprir essa necessidade. Versículo 5. A fé move a mão de Deus e as mãos de Deus controlam o universo. Davi bendiz ao Senhor por seu livramento e não se envergonha de confessar o que se passou. Seu testemunho é claro. Deus me ouviu e me socorreu. Confiei nele e agora o louvo. Não importa o que o inimigo possa fazer. Não importa o que o inimigo possa fazer. Agora, Davi possui as forças necessárias para realizar a vontade de Deus. E, além disso, o Senhor é seu escudo. Salmos 3:3, Salmos 7:10, Salmo 18:2, 30, Salmo 33:20, Salmo 84:11, Gênesis 15:1, Deuteronômio 33:29. Também tem o poder e a proteção de Deus. Como é maravilhoso ver Davi transformar uma situação dolorosa num cântico de louvor ao Senhor e deixar um testemunho que tem dado ânimo a outros cristãos ao longo dos séculos. Terceiro, a promessa da bênção imerecida. Salmo 28, 8-9. Davi encerra seu cântico encorajando o povo com o que aprendeu do Senhor. Deus não apenas salvou seu ungido, como também salvaria seu povo, Israel. O grito de Deus salve o rei deve ser acompanhado de Deus salve o povo, de modo que a Israel só resta confiar no Senhor. Davi considera a nação como herança de Deus. Salmos 33:12, Salmos 78:62, 71, Salmos 79:1, Salmo 94:14, Deuteronômio 4:20, Deuteronômio 9:26, 29, Deuteronômio 32:11, Miqueias 7:14, 18. Rebanho de Deus e família de Deus. O verbo apacentar, no versículo 9, quer dizer pastorear, ver Salmos 23. E o verbo exaltar tem o sentido de carregar como uma criança. É evidente que o pastor cuidadoso precisa, por vezes, carregar os cordeiros de modo que essas duas imagens se fundem em uma só, Isaías 40:11. Apesar de ser o rei de Israel, Davi sempre se considerou um pastor, 2 Samuel 24:17. Na verdade, a nação de Israel era a herança de Deus, pois o Senhor lhes confiou os tesouros espirituais dos quais o mundo perdido precisa. Romanos 9, do 1 ao 5. A salvação vem dos judeus. João 4:22. Deus não abandonou seu povo.